Olá, gente! Espero que todos estejam bem. Esse é o nosso curso IA 941, Laboratório de Arquiteturas Cognitivas. E essa é nossa aula número 4. Na aula de hoje, gente, a gente vai continuar o nosso estudo do SOAR, tá certo? Nós já fizemos dois tutoriais do SOAR, o tutorial 1 e o tutorial 2. No tutorial 1, a gente viu basicamente as estruturas básicas do SOAR, como é que a gente fazia para criar os Working Memory Elements, vimos como que a gente propunha diferentes tipos de operadores e como é que o SOAR fazia a escolha dentre os operadores possíveis para tomar uma decisão e aplicar uma mudança no estado, tá certo? Na aula passada, a gente viu o tutorial 2 e no tutorial 2 vocês começaram a entender um pouquinho de como que o SOAR interage com um programa externo, controlando esse programa externo. Então vocês devem se lembrar que a gente estava basicamente usando aqueles input links, né, e os output links daquele Working Memory Element I/O, tá certo? A gente lia as informações que vinham do input link, processava aquilo de alguma forma, tomava uma decisão e enviava um comando no output link, que então fazia a realimentação para que o ciclo de inferência do SOAR pudesse funcionar, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai estender um pouquinho mais essa ideia de você controlar uma aplicação externa, mas agora introduzindo uma novidade que a gente não estava usando antes, que é o mecanismo de subgoaling do SOAR, né? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas existe um mecanismo no SOAR que é o mecanismo de impasse. E a gente até agora estava sempre tentando, de alguma forma, evitar os impasses, porque os impasses causam problema. Quando você tem um impasse, ele para de funcionar, para a inferência e fica travado sem ter o que fazer. Tá certo? Então a gente sempre estava tentando criar aquelas nossas regras de preferência para evitar que os impasses pudessem acontecer. Tá? Nós vamos ver na aula de hoje uma estratégia que é completamente o contrário. Na aula de hoje, nós vamos querer que os impasses aconteçam. Espera aí, professor, não estou entendendo. A gente quer ou não quer que o impasse aconteça? A gente fez regra de preferência para evitar que ele aconteça. Agora o senhor fala que a gente tem que fazer com que ele queira o impasse? Calma. Nós vamos usar um mecanismo que o SOAR permite, que é o mecanismo de subgoaling, né, que é a ideia de resolver o problema por partes. Ao invés dele querer sair com uma única decisão e acabou, a gente vai tentar resolver o problema em duas partes. Então a gente toma uma decisão e depois a gente toma uma segunda decisão, tá certo? Para poder chegar onde a gente quer. Mais ou menos assim, é para cá, agora daqui eu vou olhar outro, e aí a gente acaba chegando numa decisão final, tá certo? Esse mecanismo de subgoaling, ele é construído dentro do SOAR exatamente causando impasses. Então, ao invés de ser um impasse que acontece sem a gente querer, é um impasse que a gente quer que aconteça. Por quê? Porque a gente quer que ele comece um segundo processo de inferência dentro do primeiro processo de inferência. Tá? Não é tão simples assim da gente entender. Então a melhor maneira realmente é pondo a mão na massa e dando uma olhada nos exemplos para a gente entender como que esse mecanismo de subgoaling ele funciona dentro do SOAR. Tá certo? Bom, gente, vamos então na aula de hoje continuar nessa linha de jogos que a gente já tinha começado aí na aula passada. Mas ao invés da gente usar aquele jogo do come-come, nós vamos usar um jogo um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais sofisticado, exatamente para a gente poder treinar essa estratégia de subgoaling que o SOAR permite. Tá certo? Esse outro jogo que a gente vai estar estudando, ele se chama Tank SOAR. Tá certo? Então, aqui a gente tem um screenshot do Tank SOAR, tá certo?
E basicamente nós vamos usar aquele mesmo princípio que a gente tinha antes, só que agora nós temos um tanque, e esse tanque ele é bem mais sofisticado do que o nosso come-come. O come-come simplesmente se deslocava de um canto para o outro da tela, né? Eu só precisava dar comandos pequenininhos, ou vai para cima, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda, ou vai para baixo. Agora vocês vão ver que esse nosso tanque soar, ele tem uma série de comandos diferentes que ele pode executar, tá certo? Então, nós vamos... o tutorial ele vai aos poucos, né, trazendo informações a respeito do tanque soar para a gente poder se ambientando com o funcionamento dele, tá certo? Então essa aqui é a tela principal aqui do tanque soar, tá certo? O mecanismo é mais ou menos o mesmo que a gente usou lá como é que chama? No Ethers, né? A gente cria um novo agente, aí agrega esse agente no jogo e ele começa a controlar o tanque aqui do tanque soar, tá certo? Esse tanque ele tem aí uma série de recursos, então você vê que ele é mais sofisticado, ele tem um score, que é o número de pontos que ele conseguiu obter, ele tem um conjunto de mísseis que ele consegue jogar no outro tanque com quem ele está combatendo, ele tem uma saúde que vai piorando à medida que você vai tomando tiro e uma energia que é usada para você poder se movimentar. Tá certo? Então muitas coisas diferentes podem acontecer nessa aplicação do tanque soar, bem mais sofisticado do que o que tinha lá no Ethers, tá certo? Bom, ele tem um conjunto de sensores, tá certo? Então ele vai detectar, né, se o bloco imediatamente em frente ao tanque é uma parede que vai bloquear, que ele não vai poder andar naquela direção, né? Então ele tem esses 4 sensores, né, para trás, para frente, para direita e para esquerda, para saber se tem uma parede num desses cantos e ele vai retornar um valor positivo e negativo. E ele também vai ter um detetor de mísseis para saber se tem vindo um míssil na direção dele, também funcionando da mesma maneira. Ele tem um radar, tá certo? Que vai, como é que chama? Poder permitir que ele enxergue mais a distância, só que o radar tem um custo. A gente pode ligar e desligar o radar, mas se a gente deixa o radar ligado, ele começa a gastar mais energia. Então a gente tem que tomar decisão, devo ou não devo ligar o radar? Se não tem pão lá, não tem nada na frente, melhor manter o radar desligado. Agora, se eu estou vendo alguma coisa acontecer lá longe, opa, vamos manter o radar ligado para poder ver se tem alguma coisa. Então vocês percebem que o tipo de decisão que a gente vai ter que fazer agora aqui com o tanque soar vai ser bem mais sofisticado, tá certo? Ele também é capaz de detectar se o tanque inimigo está com o radar ligado, então ele também pode usar essa informação. E ele tem também um sensor aí de cheiro, né, que vai passar um pouquinho a proximidade aí que um tanque está do outro, certo? Então ele tem um sensor de som também que pode detectar um movimento de um outro tanque. Tá? Então você vê que ele é bem mais sofisticado, ele tem bem mais possibilidades, mas vocês vão poder estar olhando o tutorial e estar pegando todas essas dicas, né? Além desses sensores que são primários, ele tem vários sensores secundários, né? Ele tem um relógio, ele tem um sensor de direção, de energia, um recarregador de energia, um sensor de saúde, enfim, tem todo um conjunto aqui de informações sensoriais que ele pode estar utilizando para sensoriar e capturar informações do ambiente, tá? Ele tem também uma série de informações que ele pode capturar do ambiente, né? Ele pode detectar obstáculos, ele pode ter, ele tem um health charger que como é que chama? Disponibiliza saúde se você estiver ali próximo desse health charger. Tem um energy charger que permite você recarregar energia. Ele pode encontrar pacotes de mísseis que estão no chão, que ele pode usar então, se ele achar esses pacotes de mísseis, né? E aí a gente também pode estar vendo os outros tanques que estão se movimentando ali no nosso ambiente, tá certo? Então se vocês forem ver, ó,
olha como as entradas que estão disponíveis para o tanque SOAR são sofisticadas, né? Aqui nós temos toda essa coisa aqui do lado de cima são informações que vêm do input link, tá? Com todos os sensores que estão disponíveis, as informações que eles são capazes de capturar. E aqui embaixo a gente tem as saídas do output link, né? Tudo que você pode comandar para poder atuar no tanque e fazer com que ele se movimente e execute ações sobre o mundo, tá certo? Aí a ideia é que você vai entrar em combate então com outros tanques e você tem que destruir os outros tanques que podem estar aparecendo no ambiente. Pode ser uma batalha de 2 tanques só, pode ter mais de 2 tanques também que estão batalhando ao mesmo tempo, tá certo? Aí ele vai entrar aqui alguns detalhes e aí ele começa a mostrar como que a gente usa esse mecanismo para criar algumas estratégias, tá certo? Então, ele primeiro, né, usa essa estratégia de wonder, né, vai explicar como é que a gente faz esse wonder, aí ele fala do move, o turn, quando ele vai virar para a direita ou para a esquerda, né, como é que funciona aquela questão do radar, né, como é que você liga e desliga o radar, e aí ele vai começar, né, a ensinar como que a gente pode começar a colocar estratégias para controlar, tá certo? Bom, então ele começa a fazer esse primeiro passo e aí ele começa a trabalhar com a questão do sub-goaling, tá? Então, reparem aqui nessa figurinha, dá para a gente entender o que é o sub-goaling, tá certo? Ele, apesar de ter diferentes tipos de ações que ele pode executar, ele pode estar trabalhando com diferentes tipos de estratégias, e muitas vezes essas estratégias usam as mesmas ações, tá? Então ele pode, esse wander é quando ele está passeando e tentando descobrir coisas a respeito do ambiente. O chase é quando ele está perseguindo um outro tanque, né? O ataque é quando ele está atacando o tanque, e o retreat é quando ele está fugindo de um outro tanque. E é interessante porque vocês percebem que, por exemplo, o movimento de move, ele aparece em todos os casos. Só que observem, esse move ele vai ser diferente. Se eu estou só ali curioso, olhando, né, o ambiente, eu vou me mover de uma maneira. Se eu estou perseguindo um outro tanque, eu vou tentar me mover para o lugar onde esse tanque está. Então o movimento também vai ser diferente. Se eu estou atacando, vai ser diferente. Se eu estou fugindo, vai ser diferente também. Tá certo? Então, qual que é a estratégia? É primeiro decidir qual a estratégia que eu vou usar, se é, né, o under, se é o chase, se é o attack ou se é o retreat, e depois que eu definir, aí eu defino qual que é a ação que vai ser executada. Então isso aqui é o sub-goaling, tá certo? Eu primeiro defino a estratégia, depois eu defino a ação, tá? Então a ação acaba sendo um sub-goal da estratégia, ok? Essa que é a ideia básica que está por trás desse mecanismo de sub-goaling que a gente vai estar estudando aqui. Ok? Bom, aí ele mostra como é que a gente faz a proposição dos operadores, né? Vai mostrar como que a gente, de propósito, a gente usa os impasses para criar novos estados, e aí a gente vai fazer uma nova busca num subestado, né? Por isso que chama sub-goaling, tá certo? Então ele vai explicar tudo isso direitinho aqui para vocês, tá certo? Aí ele fala aqui dos suboperadores, né, como é que vai funcionar essa questão dos suboperadores, tá? Aí como que funciona aí um sumário da estratégia que é feita aqui, tá ok? E aí ele começa então a explorar, né, aquelas diferentes estratégias, o chase, o attack, o retreat, tá? Aí mostra aqui como é que a gente vai implementar o chase, tá certo? Como é que funciona, né, a questão da proposição, como é que chama, todas aquelas etapas intermediárias que o SOAR demanda, né, o proposal do ataque, enfim, ele vai mostrar aqui, ele vai seguindo aqui, a gente tem que ir seguindo o tutorial para poder entender. Aí ele vai falar aqui a questão do state elaboration, é quando eu quero obter maiores informações, então eu pego o meu estado e calculo umas
umas informações derivadas daquele meu estado, isso pode ser importante para a minha tomada de decisão, né? Aí ele fala aqui da aplicação, né? Aí ele fala aqui de algumas regras para a gente ligar o shield, né, que é o escudo, tá certo? O operador wait, quando a estratégia é ele ficar quietinho, esperar que as coisas aconteçam, até para economizar energia ou por outras razões. E aí então ele faz aqui uma revisão desse primeiro controlador que ele chama de Simple Tank, né, que é o controlador mais simples que a gente vai fazer e ele tenta explorar aqui. Aí faz o trace para a gente debugar e ver o que está acontecendo, a gente tem que aprender a fazer isso. A gente tenta melhorar aquele processo de detecção de som para poder ver se tem um tanque por perto, tá certo? Então ele vai explicar aqui como é que vai fazer algumas coisas adicionais. Ele segue por aqui, vai explicando essas coisas. Aí ele vai mostrar como que a gente cria um mapa, né? Então assim, ele deixa de ter aquele negócio de simplesmente ser um agente puramente reativo, e ele vai começar a colocar coisas no mapa e vai usar essas informações do mapa para tomar decisões. Então estamos colocando o quê? Estamos adicionando inteligência no funcionamento aqui do nosso tanque. Tá? Como é que a gente faz o update do mapa? Ele vai explicar direitinho isso aqui, tá certo? A gente vai fazer o update do mapa. Como é que a gente usa de fato esse mapa para tomar decisões, e aí começa a propor possíveis extensões para melhorar o funcionamento do tanque, certo? E aí ele termina aqui o tutorial propondo aqui uns desafios para a gente implementar em cima desse mecanismo mais básico, usando essa estratégia de sub-goal, tá certo? Então é isso, gente. Essa vai ser a nossa atividade dessa semana, tá? A gente percebe que já é uma inferência bem mais sofisticada do que aquela inferência simples que a gente fez na semana passada, tá certo? Mas o tutorial ele é bastante abrangente, ele vai passando as coisas bem no passo a passo, então, de novo, aquela mesma recomendação que eu já tinha passado para vocês antes, e executando o tutorial, né, passo a passo, não adianta só ler o texto inteiro, vocês têm que ir lendo e executando os passos que ele está propondo, para que vocês vão entendendo os detalhes, as nuances do SOAR, para vocês irem entendendo como que eles estão, como é que vocês estão progredindo no conhecimento sobre o funcionamento do SOAR. O SOAR ele tem, como eu falei já para vocês, uma capacidade bem sofisticada de funcionamento. Tá certo? Bom, gente, isso é o que eu tinha para passar para vocês aqui de preparação para a nossa aula de hoje, tá certo? Eu sei que não é uma explicação, é simplesmente uma explicação do que nós vamos fazer, né? As explicações de fato estão no tutorial, tá? Então vamos pôr mãos à obra, tá certo? E eu vou estar disponível para vocês aí no horário da aula, para vocês irem tirando dúvidas, e a gente vai então seguindo adiante aqui no curso. Tá certo? Por hoje a gente fica por aqui. Qualquer coisa vocês podem estar postando uma mensagem lá no fórum de dúvidas do Moodle, ou mandando e-mail, tá certo? É sempre melhor postar no fórum, porque aí a dúvida de um pode ser dúvida de outros também, a gente vai respondendo lá no fórum mesmo, tá certo? E a gente vai estar reunido então no horário da aula, naquele nosso canal de sempre, aonde a gente vai poder estar passando um feedback maior para vocês, e a gente pode estar ajudando vocês aí a desenvolver as atividades. Tá bom? Então é isso por hoje, minha gente, e a gente fica por aqui. Até a próxima aula.